Olá, galera do segundo ano, como estão vocês? Espero que estejam bem. Estou aqui nesse vídeo para falarmos um pouco sobre as questões da semana 4 do PET de vocês. Mas antes disso, vamos a uma mensagem. Coragem é ir de falha em falha sem perder o entusiasmo. Então, com entusiasmo, vamos prestar atenção nas dicas que eu vou passar para vocês, para que vocês possam responder a todas as questões com tranquilidade. Na questão 1, nós temos uma tirinha. Vamos a ela. Se você não se incomodar, vou checar meus e-mails, comentar um negócio no Face, mandar um SMS, atualizar meu blog e dar uma tweetada enquanto tratamos do nosso assunto, ok? Então agora vamos à questão. Na tirinha, há uma forte crítica a um comportamento habitual na sociedade contemporânea, ou seja, na sociedade atual. Que crítica é essa? Então vocês viram que na tirinha há dois personagens que estão envolvidos numa situação comunicativa presencial e enquanto essa conversa se desenrola, um deles também está tendo uma outra interação. Então é a partir disso que vocês vão responder a questão. Na segunda questão nós temos um texto. Nós brasileiros estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos quando poderiam ser bons amigos sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre a separação, mas acho que os advogados consultados por sua competência estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Então vocês perceberam nesse texto que o autor está comentando sobre uma reportagem que ele leu. E aí vem a questão. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de carta do leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto, e aí vem as alternativas. Letra A, faz uma síntese do que foi tratado na reportagem, ou seja, ele resume o que foi falado na reportagem. Letra B, discute problemas conjugais que conduzem à separação. Ele fala sobre os problemas que levam os casais a se separarem. Letra C, aborda ou fala sobre a importância dos advogados em processo de separação. Letra D, oferece dicas para orientar as pessoas nesses processos de separação. Ou na letra E, rebate ou critica o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Então vocês vão voltar ao texto e vão ver qual seria a ideia do autor do texto. Próxima questão. Considere as seguintes características. Texto expressionista de subjetividade exacerbada ou exagerada. Predominância da forma narrativa e humanização do relato. Texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. Predominância da forma descritiva e desumanização do relato. Texto literário e alta subjetividade. São estabelecidas para o gênero reportagem as características. E aí, gente, eu achei muito estranho eles colocarem esses termos expressionismo e impressionismo referindo-se ao gênero jornalístico como reportagem. Mas antes de tratar sobre isso, eu gostaria de falar com vocês sobre a diferença entre notícia e reportagem. A notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. Já a reportagem é mais abrangente, além de narrar fatos, ainda apresenta uma visão particular do jornalista sobre o fato narrado. Na reportagem, percebe-se a presença de várias vozes discursivas, a do jornalista e de pessoas com as quais ele entra em contato, né? E muitas vezes o jornalista utiliza a fala dessas pessoas, de pessoas autorizadas, para dar credibilidade ao seu ponto de vista. Então, a notícia é um gênero jornalístico
informativo, enquanto a reportagem é um gênero jornalístico opinativo, ok? Então, como eu vinha dizendo para vocês, eu achei estranho eles falarem sobre expressionismo e impressionismo como possíveis características do gênero reportagem. Por quê? Porque eles são dois movimentos artísticos que surgiram no final do século XIX para o século XX, ou seja, são estilos artísticos que inicialmente eram ligados à pintura. Como o que nos interessa aqui é a escrita, vou resumir o que foram esses movimentos na literatura. Então, na literatura, o expressionismo é marcado pela subjetividade do escritor, despreocupado quanto à organização do texto em estrofes, onde é feita uma análise meticulosa, pormenorizada do subconsciente dos personagens, utilizando-se de metáforas exageradas ou grotescas. Em geral, utiliza uma linguagem direta e com frases curtas. O estilo é abstrato, simbólico e associativo. Como tudo era expressão, não havia preocupação com a lógica do mundo exterior como nas estéticas anteriores. Já a literatura impressionista tem como características a valorização das emoções e sensações, a importância da memória com a busca por um tempo que não existe mais e o enfoque em sentimentos individuais. Comparando esses dois estilos artísticos, pode-se afirmar que ambos são subjetivos, pois têm um enfoque pessoal do autor. No entanto, o expressionismo, né, gente, parece não obedecer regras, enquanto o impressionismo apresenta apenas um toque pessoal. Então, como relacionar esses dois conceitos ao gênero reportagem? Expressionismo, por ser mais subjetivo e carregado de recursos expressivos, não caberia nesse gênero jornalístico. No entanto, o impressionismo, por apresentar apenas um toque pessoal, uma visão pessoal, pode perfeitamente estar presente numa reportagem. Voltemos então aos itens. Texto expressionista de subjetividade exacerbada. Essa número 1 já daria para a gente descartar. E também a número 5, porque olha só o que está escrito na número 5. Texto literário e alta subjetividade. O texto jornalístico, reportagem, ele pode ser subjetivo, mas não muito subjetivo. Então, ele não chega a ser literário. Depois vem a número 2. Predominância da forma narrativa, né? Uma reportagem é um texto narrativo. E humanização do relato. Sim, o relato está ligado à sociedade, está ligado à civilização. Então, o relato deve ser humanizado. Então, se eu coloco que essa número 2 é correta, que o relato tem de ser humanizado, então nós já vamos descartar a número 4, porque fala em desumanização do relato. Então, nós já descartamos a 1, nós já descartamos a 4 e nós já descartamos a 5. Vejamos a 3. Texto de natureza impressionista. Sim, né? A reportagem pode ter um toque pessoal do jornalista. E objetividade dos fatos narrados. Então, apesar de apresentar uma visão pessoal, ele tem de ser um texto objetivo. Dessa forma, a partir desses detalhes que eu passei para vocês já sabem qual seria a resposta correta, né, gente? E aí vem a última questão. São características do gênero reportagem. Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial? Seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse? Texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa em forma fácil de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara? A linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular? Sua linguagem é predominantemente subjetiva? Então vejam bem, na letra D, quando fala que a linguagem é predominantemente subjetiva, a gente já descarta. Existe um toque de subjetividade, mas ela não pode ser totalmente subjetiva. Na letra B, seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque? Também não, né, gente?
O jornalista às vezes apresenta, né, a opinião de algumas pessoas autorizadas para falar sobre o assunto, mas isso não significa que ele queira apenas veicular a opinião dessas pessoas. Na letra A, comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima? Como assim? O jornalista escreve uma matéria para alguém de sua convivência íntima? Então pensem nesses fatores para depois vocês responderem. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero tê-los ajudado a compreender as questões. E a vocês eu vou deixando uma mensagem de otimismo. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Sem esforço a gente não chega a lugar algum, a gente não atinge nenhum objetivo. Por isso, se esforcem nos seus estudos, acessem os formulários, respondam as questões, né? Muitos alunos estão comentando que estão preferindo responder apenas no papel, mas no papel não tem essas orientações que eu estou dando aqui. Então, façam direitinho todas as atividades e vão me acessando se houver alguma dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo.